E aí galera, beleza? Meu nome é Rubens e eu tô trazendo aqui pra vocês o primeiro vídeo do canal Futebol Americano para Iniciantes, onde eu vou ensinar a todos vocês que estão assistindo um pouco mais sobre o mundo da bola oval, o mundo do futebol americano. Esse primeiro vídeo a gente vai falar como ele surgiu, como a ideia do canal surgiu e quem sou eu. Bom, meu nome é Rubens Ibarra, eu tenho 20 anos, eu jogo futebol americano há 2 anos, 2 ou 3 anos. Desde quando eu comecei a assistir futebol americano, eu comecei a assistir futebol americano no Super Bowl 48. O Super Bowl foi Seattle Seahawks e Denver Broncos, onde Seattle Seahawks deu uma lavada de 42 a 8, se eu não me engano, alguma coisa assim. E foi aí que eu comecei a assistir futebol americano com uma certa frequência. Na temporada seguinte eu já assisti quase todos os jogos, eu acompanhei em Seattle, porque Seattle tinha ganhado o Super Bowl, eu falei, pô, Seattle é bom. Então eu vou torcer para Seattle. E nesse meio tempo eu comecei a me envolver mais com o esporte, comecei, além de não estudar o esporte, mas além de assistir mais o esporte e também jogar jogos relacionados como Madden e NCAA mais recentemente, eu tenho criado um amor enorme por esse esporte e em 2019 eu entrei no meu primeiro time de futebol americano aqui no Brasil, aqui na minha cidade. Depois disso eu fiquei 6 meses com o time, a gente chegou na final do campeonato estadual. Foi muito legal, a experiência foi uma experiência boa para eu entender como é que é um time de futebol americano, como funciona o esporte aqui no Brasil e as diferenças entre o esporte aqui no Brasil e nos Estados Unidos, seja na faculdade ou seja o profissional, a NFL. Depois de 6 meses eu acabei sendo chamado para um tryout em outro time aqui de Campinas. Eu entrei nesse time de Campinas e estou lá até hoje. Já vai fazer 2 anos no meio desse ano. E essa é a minha história com o futebol americano. Desde quando eu entrei nesse segundo time, eu comecei a me aprofundar no esporte, regras, leituras, jogadas, conceitos. E eu decidi trazer esse vídeo aqui porque muita gente me pede, que assiste futebol americano comigo, me pede pra eu começar a fazer, me deram a ideia de eu começar a fazer algo nesse estilo, por causa que eu juntei muito conhecimento e é um conhecimento básico. Muitas vezes eu vou falar com convicção, porque é algo que, através de assistir muitos jogos, entender as jogadas e ver uma jogada dependendo da movimentação dos jogadores ou dependendo da movimentação de um tackle, dependendo de tudo isso, eu consigo descobrir qual foi o resultado da jogada. Seja que tinha resultado uma falta, eu consigo descobrir qual foi a falta dependendo da movimentação que foi vista em campo, dependendo de como foi a jogada, se a jogada foi mais fácil, se a jogada foi mais difícil, o tackle foi estranho, se o tackle foi diferente, dá pra você saber. E eu também vou, assim, pra quem quiser aprender essas coisas, também vou falar pra vocês, eu vou falar de regras do futebol americano no Brasil, na NFL e na NCAA, que são regras diferentes. A NFL tem seu próprio livro de regras, o college tem o seu próprio livro de regras, e aqui no Brasil a gente segue outro livro de regras totalmente diferente, que é mais ou menos uma junção de, do livro de regras da NFL e do livro de regras da faculdade, da NCAA. A ideia do canal surgiu por causa dessas pessoas que gostariam de aprender mais sobre o esporte, e eu decidi pegar essa ideia e seguir com ela. E é isso, vai ser um canal descontraído. A gente aqui, eu vou passar todas as informações em português para vocês, apesar de que em vários sites que eu vou passar, colocar na descrição do vídeo, como as minhas fontes vão ser em inglês, mas eu vou passar tudo aqui em português de uma maneira simplificada para todos vocês que estão assistindo aí. Então, vamos começar com o primeiro fato interessante da NFL, que eu vou contar a história da NFL. Bom, o primeiro registro de uma liga americana de futebol americano, foi em 17 de setembro de 1920, onde a APFA, American Pro Football Association, Associação Americana de Futebol Profissional, foi criada. E não demorou muito tempo, foram 2 anos para eles poderem mudar de nome. De APFA foi para a NFL, que é a National Football League, que é a liga que nós conhecemos hoje, mas ela ainda não tem o mesmo formato que nós conhecemos hoje. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Em 1933 ocorreu a primeira final da NFL.
Não foi um Super Bowl, ok? A era Super Bowl veio anos depois, com a junção da NFL com a AFL, que surgiu bem depois, bem depois. E é algo interessante, a primeira final foi disputada entre os Bears, Chicago Bears, e os Giants, New York Giants. Depois dessa final da NFL, veio a Segunda Guerra Mundial e abalou o esporte nos Estados Unidos. Como muitos times perderam jogadores que foram para a guerra, eles ficaram com poucos jogadores para poder competir na NFL, competir no campeonato, eles tiveram que se unir. Muitos times se uniram, inclusive o time de Pittsburgh e o time de Filadélfia se juntaram e formaram o Pittsburgh Philadelphia Steagles, que é Steelers com Eagles. O nome é estranho, eu sei. É bem estranho o nome. Mas, e é isso. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o futebol tinha ganho tanto renome e tanta fama nos Estados Unidos que foi criada uma segunda liga que é a AAFC. Eu não consegui achar o que significa, mas deve ser tipo a Associação Americana de Futebol, sei lá, alguma coisa nesse estilo. Em 1949, a AAFC se juntou com a NFL só para aumentar a liga com mais times. Em 1960 foi criada aí sim a AFL. A AFL, American Football League, é estranho sim, tem uma National Football League, tem a American Football League, aonde times como Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Houston Oilers entraram no futebol americano. O que é o Super Bowl e o que é a era Super Bowl? Bom, o Super Bowl, ele é a final da NFL. Não existe final do Super Bowl, ok? É final da NFL ou Super Bowl. É um dos dois, não tem final do Super Bowl. Beleza? O Super Bowl foi criado para saber quem era o melhor time do mundo, né? Porque não tinham muitos países jogando futebol americano nessa época. E quem que era o melhor time entre as duas ligas, NFL e NFL, onde você tinha um campeonato das duas normalmente. Aí você tinha elas ainda entre elas até chegar numa final da NFL e a final da EFL. E aí eles criaram o Super Bowl, onde os dois melhores times de cada liga se enfrentavam numa partida. E assim começou a era Super Bowl. Na era Super Bowl, os 3 primeiros Super Bowls foram ganhos. 2 vezes pelos Packers, o Super Bowl 1 e 2, e uma vez pelo New York Jets, Super Bowl 3. Nesse início da liga, o jogo aéreo, como a gente vê hoje assim, nos jogos com Patrick Mahomes, Tom Brady, Drew Brees, todos esses nomes de quarterbacks como quarterbacks que passam muita bola, no começo não era assim, era uma liga muito mais corrida, onde as jogadas de corrida eram muito mais usadas do que jogadas de passe. Até que até que os Chargers, eu não sei se já eram San Diego ou se era ainda Los Angeles Chargers. Eu não sei se Los Angeles Chargers é mais novo, mas os Chargers mudaram isso com um ataque chamado Air Coryell, criado em 1978, onde o foco desse ataque era o jogo aéreo, era passar a bola e não correr tanto. No começo dos anos 2000 foi introduzido a NFL o salary cap, que também é conhecido como teto salarial, onde todas as equipes da NFL têm o mesmo teto salarial para os seus jogadores. Ou seja, se você ultrapassar esse teto, você tem que soltar alguém ou dar um jeito de conseguir encaixar ele no seu salary cap, no seu cap. Eu vou usar bastante esse termo cap para me referir ao salary cap, porque é difícil demais falar salary. Quer dizer, às vezes minha língua embola. Mas eu vou usar muito cap, então marquem esse termo cap como salary cap, como teto salarial. E isso abriu espaço para muitos outros times que não tinham tanta força ganharem força na NFL e se darem bem na liga em si. Com isso temos como, por exemplo, o Baltimore Ravens, que ganhou o Super Bowl, temos o New Orleans Saints, que também ganhou o Super Bowl, e foi algo que mudou a liga. Eu acredito que mudou a liga para melhor, porque tirando a dinastia Brady nos Patriots, não teve nenhum time que dominou assim durante muito tempo. Foi tipo assim, um time dominou tanto tempo, aí
entrou os Patriots, e os Patriots tiveram uma dominância muito grande nos últimos 20 anos, dos anos 2000, de 2002 a 2020, né? Que foi em 2002, se eu não me engano, que o Brady entrou como starter nos Patriots, Bradshaw se machucando. E durante muito tempo os Patriots foram tipo o melhor time da NFL. Apesar de não terem ganhado todos os Super Bowls desde quando o Brady ganhou, ele foi pra tipo 9 Super Bowls e ganhou 6. 9 Super Bowls e ganhar 6 é um feat enorme. 9 ou 10, eu não lembro muito bem o número. Se eu tiver errado, vai aparecer na edição em algum lugar da tela. Recentemente, Tom Brady foi trocado para os Buccaneers e ganhou um Super Bowl de novo. Ou seja, ele tem mais Super Bowl do que qualquer outra franquia da NFL. Isso é impressionante. Mas nos anos mais recentes, várias mudanças de regras aconteceram. Seja ela sobre faltas, seja sobre pontuação. Eu vou cobrir tudo isso até setembro. Setembro é quando começa a temporada da NFL e eu vou cobrir a semana da NFL, ok? Eu vou pegar uma semana, vou discorrer sobre ela, vou falar sobre ela, falar sobre os jogos, falar sobre tudo isso. E tudo isso por semana até chegar nos playoffs, onde os playoffs eu vou pegar um tempo para poder explicar para vocês o que é os playoffs. Eu provavelmente já vou ter explicado, mas eu vou relembrar com vocês pra gente começar a falar. Para terminar o vídeo, eu vou aqui terminar de explicar como funciona a liga hoje, ok? Hoje, desde a última mudança de regras, que foi ano passado, que ano passado já foi diferente, já foi um esquema diferente. Até ano passado, a liga ainda é composta de 32 times, 16 times na NFC, National Football Conference, e na AFC, American Football Conference, são duas conferências que compõem a NFL. Inclusive a NFC, NFL, e a AFC, AFL, que são as duas ligas concorrentes. Onde nesses 16 times são divididos em 4 divisões, Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada divisão tem 4 times. É, né, simples. 4 dividido por 16 dá 4. Quer dizer, 16 dividido por 4 dá 4. Matemática. Vamos lá, né? Matemática básica. E esses times brigam entre si para ver quem vai ser o campeão do Super Bowl. Só que antes disso a gente tem 17 semanas de temporada regular, onde os 4 melhores times de cada conferência vão para os playoffs oficialmente e tem mais 2 que vão para um tipo de repescagem. Até ano passado, 2 times iam diretamente para os playoffs, o melhor e o segundo melhor. E os outros 4 enfrentavam entre si em 2 jogos de Wild Card. Wild Card é a repescagem. E nisso os 2 melhores times tinham uma semana de descanso até o round divisional, que é o segundo round dos playoffs. Nisso, ano passado, a mudança foi que, em vez de 6 times passarem, 7 times passam para os playoffs, onde apenas o melhor time da NFL, o melhor time da conferência NFC ou AFC, passam para uma semana de folga e os outros 6 abaixo dele brigam entre si para ver quem passa para o próximo round. E foi isso que aconteceu no passado. A gente teve playoffs, muitos jogos de playoffs muito bons durante toda a comoção. Foi assim, totalmente insano, foi demais. E aí, como é que vai ser? O time com a melhor seed, ou seja, o time número 1 pega o time com a pior seed, o número 2 com a segunda pior, e assim vai. E assim funciona. Como houve essa mudança, como é que funciona agora? O primeiro time passa para bye e você tem 2 jogos no Divisional Round. Então, quem tiver a pior seed vai no jogo com o número 1. Se o número 2 passar, o outro que passar vai jogar contra ele. Se 3 passar, e assim funciona. Um jogo tem um decidido e o outro jogo vai decidir os outros 2 que ainda tem que ser decididos os outros 2 que vão jogar esse jogo. Depois disso, quem passar dessa fase vai para a final de conferência, que é mais ou menos uma semifinal aqui pra gente no Brasil. E quem é a final de conferência vai para o Super Bowl. E é basicamente o maior evento esportivo do mundo. Tipo, literalmente, ele acontece anualmente e
sinceramente, é mais da hora ver o Super Bowl do que as Olimpíadas aqui do Brasil. É sério. Olha esse show do intervalo. Compara esse show do intervalo com a abertura das Olimpíadas aqui no Brasil. Isso é feito em 15 minutos. Todo ano. Todo ano. Não é de 4 em 4 anos, é todo ano. E é impressionante o quão grande é o Super Bowl, porque o Super Bowl arrecada mais dinheiro do que as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Não juntas, mas arrecada mais dinheiro. Olha só, é um negócio grande. E eu vou. Próximo Super Bowl eu vou cobrir aqui com vocês. Eu vou estar acompanhando com vocês pelo meu Twitter, respondendo perguntas de vocês. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui, porque isso vai ajudar muito. O canal é um projeto novo que eu tô fazendo para eu poder falar um pouco mais sobre o esporte que eu tanto amo e para poder ajudar pessoas novas a se interessarem pelo esporte sem precisarem assistir 500 horas de futebol americano e ter por si próprios. Eu vou trazer aqui para vocês de uma forma simplificada esse esporte maravilhoso que eu tenho assistido nos últimos anos. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e seguir a gente lá no Twitter. O link vai estar aqui na descrição. E é isso.